foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Netflix! O filme devia ser sobre isso. Mas vocês resolveram inovar e mudar tudo que está escrito aqui. Dá uma cadeia. Ô Netflix, na moral, Netflix. Eu não sei onde vocês estão com a cabeça. Eu espero que esse filme flop. Espero que a maioria dos cristãos, católicos e protestantes, todos se unam pra dar nota 0 pra esse filme aí. Não é possível. Nem essa frase mesmo de Maria, eu sou sua serva, não está no filme. Então é sobre esse filme herético que nós vamos falar hoje. Sem mais delongas, roda a vinheta, Mandinha. É um bando de barbado reclamando de lacração. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerds Barbados. Eu sou o Moisa e hoje comigo trouxe ele que é cristão fervoroso, que tem suas lives de terço, Faguito do canal Fagtube. Fala Faguito, beleza? Olá meu amigo Moisa, muito obrigado por me convidar pra gente bater esse papo muito legal sobre esse filme terrível. É isso aí, Faguito, é isso aí. Então não se esqueça, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilha esses vídeos em todas as redes sociais, compartilha lá no X, lembrando que estamos monetizados também lá no X. Quem é membro do canal está concorrendo ao sorteio. O sorteio será no dia 29/12, um manual da lacração assinado pelos irmãos Almas, beleza? Então bora lá com o Faguito. Bom, galera que acompanha o canal sabe, eu sou evangélico e o Faguito é cristão fervoroso. Então temos aqui as duas, vamos dizer assim, maiores vertentes do cristianismo. Cristo trazer o Faguito pra gente debater aqui, porque, como vocês sabem, não veneramos nenhum santo. Pra gente que é cristão protestante, a gente acredita que o único que foi santo foi Jesus Cristo. E também porque tem muito mais sobre Maria na tradição católica do que na própria, vamos dizer assim, teologia protestante. Então, para eu não falar em nenhuma contradição aqui, nós temos uma visão tanto protestante quanto católica. Trouxe o Faguitão aqui. Então, Faguito, a gente podia começar com o início do filme. Eu não sei se tem alguma coisa na tradição católica que fala sobre isso, que os anjos aparecem para Joaquim e Ana, os pais de Maria, e já falando como se Maria já fosse especial, né? O anjo Gabriel aparece para eles. E na Bíblia não fala nada disso. Como que é na tradição católica? Fala alguma coisa sobre também? Pelo que eu pude entender, isso que a Netflix colocou no filme foi o tal dos textos apócrifos, né? Que são textos que não são aceitos por nenhuma religião cristã, nem católica e nem evangélica. E assim, pelo que eu sei, o anúncio do anjo foi dado direto para a Virgem Maria, não foi dado para São Joaquim nem para Santa Ana, não. Isso que a Netflix colocou foi por textos fora da Bíblia, né? Perfeito. E também por liberdade criativa, né? Vixe! E aproveitando que não tem nada sobre isso na Bíblia, eles usam esse espaço para poder
criar, né? Conforme o seu desejo. Tirado da cabeça deles próprios, vamos dizer assim, né? Ah, Porque mesmo, se eu não me engano, nesses textos apócrifos aí que eles falam, não tem também essa referência de que os anjos visitaram os pais de Maria. Agora tem essa tradição que ela foi criada no templo. Porém, como eu disse aqui, o anjo vai para Nazaré e visita Maria em Nazaré. Então ela não estava no templo. Aí temos a primeira contradição do filme. Na tradição protestante, ela teria no máximo, estourando ali uns 15 anos. Porque na tradição judaico da época, não só judaico, mas da época, a adolescente ali entre os seus 13, 15 anos, quando ela já virava mocinha, vamos dizer assim, ela já era prometida em contrato em casamento para um outro rapaz. Então, provavelmente, quando Maria recebeu esse anúncio de Gabriel, do arcanjo Gabriel, ela já teria mais ou menos essa idade e estava em Nazaré. Esse negócio do templo, criada num templo e tal, já é pura especulação aí da Netflix. O que você acha? Isso também está em algum texto apócrifo também, né? Porque eles dizem que esse tipo de relato serviria para aumentar a santidade e a importância de Maria. Como se fosse preciso, né? Já que ela é a única que recebeu a honra de conceber Deus, digamos assim. Perfeito. Eu já quero fazer a primeira comparação aqui, que é com The Chosen, porque assim vocês vão falar... Ah, moça, mas The Chosen também acrescenta muita coisa que não está na Bíblia. Verdade, eles acrescentam algumas lacunas na história, mas tudo que é acrescentado, você vê que é para amplificar o que está escrito. E o que está escrito não é retirado nada do que está aqui. Vou dar um exemplo claro, por exemplo, a passagem a Maria, irmã de Lázaro, depois que Jesus fez o milagre de ressuscitar Lázaro, Maria lava os pés de Jesus e na Bíblia está lá relatando que era um perfume muito caro. Como que eles retratam? Vamos até deixar um corte aí. Eles colocam Maria indo comprar esse frasco e negociando com a comerciante fala, não, porque isso é para os reis mais ricos do Oriente, é muito caro, etc, para amplificar o sacrifício que ela fez e o quão magnífico foi aquele gesto. Essa negociação, por exemplo, não tem na Bíblia, mas eles fizeram desse modo. E também colocou lá que ela deixou todo o dinheiro que ela tinha lá para fazer esse gesto para Jesus, adorando ele como ele sendo o rei dos reis. Quanto você quer? Uma medida e meia? Eu disse o vaso inteiro. Preciso do suprimento para satisfazer minha clientela mais rica. Saiba que isso é para o rei mais importante que o mundo já conheceu. O que está fazendo? Bendito és tu, rei do universo, porque fizeste bem todas as coisas. Perfeito. Agora aqui, Faguito, já começam as primeiras coisas que me entristecem em questão a isso. Eles enchem com um monte de coisa que não temos referência na Bíblia e partes importantes da história eles retiraram. Então, por exemplo, como a gente disse, o arcanjo Gabriel aparece para todo mundo, mas na hora que ele aparece para Maria, não colocam o diálogo dos dois igual tá aqui. No filme, quando o anjo vem fazer o anúncio para ela fica parecendo uma songamonga que não fala nada, não responde nada, fica só de boca aberta ouvindo o anjo falar. Perfeito. Ô Faguito, detalhe. O que é o mais, assim, pelo menos pra gente aqui, seria o maior ensinamento de Maria, a frase que ela fala que é o que mais importa, que ela fala assim, em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então vamos lá. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Ou seja, porque esse foi a frase mais importante? Porque o ensinamento de Maria de devoção, de servidão, de amar a Deus acima de tudo. Ela nem se importou com o que iria acontecer com ela e ela fala, eu sou a sua serva, faça de mim o que você quiser, entregando sua vida e confiando em Deus completamente. Eles retirarem isso do diálogo e retirarem ainda mais, eles retiram, né, que eu sei que no catolicismo vocês veem aqui, por exemplo, essa parte, né, na minha Bíblia que por exemplo tá graciada, mas eu sei que os católicos falam que ela é cheia de graça. E essa graça pra gente é a graça do Espírito Santo que foi dada a ela. Mas pro catolicismo, eu queria que você falasse um pouco disso,
é que Maria é cheia de graça para dar às outras pessoas da humanidade, certo? E isso daqui também é tirado do diálogo, completamente. Teve duas coisas que me incomodou muito nesse filme. E uma das coisas poderia servir como acusação de algumas vertentes protestantes que nós, católicos, idolatramos Maria, né? Que é falar que é aquela hora dentro do templo lá, o suposto templo que ela viveu, que a mulher fala assim: você está aprendendo a controlar os seus poderes. Seu poder vai muito além das palavras, criança. Que poder? Maria não tem poder algum. O poder que exerce sobre Maria é o poder de Deus, ela não tem poder algum. Então, assim, isso é um erro gravíssimo, assim. Nós temos devoção por ela ser, para nós, a maior de todas as santas, a melhor de todas as mulheres, né? Ela é, acima de todas as mulheres da humanidade, ela é a principal de todas. A Eva é a mulher que simboliza o pecado, né? A mulher que trouxe o pecado à humanidade, Eva. E a Maria veio desfazer o que Eva fez. E ela, ao contrário de Eva, ela é Ave Maria, inverte. Você entende isso? Ela é a redentora. Não que ela seja a redentora própria, mas ela trouxe a redenção por ser uma total humana, né? Digamos assim, diante de toda a humanidade, ela foi a mais honrada por Deus. Perfeito. E aí, como eu digo, por isso que eu queria ter essa sua visão católica, porque assim, por isso que tirar essa fala de Maria, aqui está a serva do Senhor, é gravíssimo. Por quê? Pra gente, a gente acredita que Maria é especial por ela amar Deus tanto, ser tão submissa a Deus ao ponto de aceitar estar grávida, mesmo não sabendo o que aconteceria daqui adiante, né, das consequências, etc. Lembremos que ela era provavelmente uma adolescente de 13 a 15 anos e ela simplesmente aceitou. Óbvio que Deus escolheu ela, porque Deus é onisciente, sabia que ela, entre todas as mulheres do planeta, era ela que iria aceitar a missão. Então ela é especial por isso, por se declarar serva do Senhor. E eles tiraram isso do filme, cara. Tiraram essa fala do filme. Você vê a gravidade que é isso, que é o maior aprendizado pra gente, que é ser servo de Deus. Ficou parecendo pra mim, quando a mulher falou que ela tava aprendendo a usar os poderes dela, ficou parecendo que a gente tava falando de uma maga, de uma bruxa, de uma coisa assim. E você está falando errado. Ela é Leviosa. Ficou totalmente tosco essa fala. Não, é verdade. E outra, né, Paguito? O próprio anjo, a estética do anjo, uma estética totalmente woke. Parecia saído do game Concorde. ou dessas passeatas LGTV, um azul nada a ver, uma roupa tosca, um ar meio sombrio, né? Estética nada a ver desse anjo, não passa aquele ar de ser algo sobrenatural, nada disso. E ainda aparece o inimigo, aparece lá. Meu Deus. O inimigo aparece pra Maria. Onde tá isso, cara? Como vocês chegaram a esse ponto, né? Que coisa totalmente herética, né? Como eu digo, a Netflix, ela pegou uma fanfic, né? Que é os textos fora da Bíblia, os textos apócrifos, e fez uma fanfic em cima da fanfic. Então ela fez a fanfic da fanfic. Cara, eu fico indignado, Paquito, porque eles fizeram, o propósito era fazer o filme. Aí tiraram outra parte importantíssima do filme. Bom, isso não tem na Bíblia, né? O que a gente sabe é que ela já era prometida de José, mas no filme é como se José, o anjo, fez ela conhecer José, que não tem nada disso. Eles já eram prometidos para casamento, como era seguindo a tradição judaica da época. Isso não cabe nos dias de hoje, galera, mas era assim que era feito na época. O contrato foi feito entre os pais. Provavelmente conhecia José porque eles dois deviam ser crianças da mesma idade, que brincavam juntos ali, porque vamos lembrar que Nazaré era uma vila minúscula em Jerusalém, próximo de Jerusalém, né, em Israel da época.
era uma vila minúscula, então eles provavelmente se conheciam e tal, e os pais fizeram o acordo de casamento. Não tem essa dela chegar, até porque não existia isso, essa cultura na época, pra ela chegar e questionar a mãe e falar aquela frase ridícula: você está me dando como se eu fosse um cavalo. Sabe que isso me lembrou, na hora assistindo, lembrou a Naru saindo da aldeia indígena em direção contrária a todas as patriarcas vindo. Cara, isso te dá uma descrença do que tá acontecendo. Vamos lembrar, é uma história de mais de 2000 anos. Hoje ainda tem países que tem essa tradição lá no Oriente Médio. Imagina naquela época, irmão. Eu não sei se eu tô certo, mas eu acho que pela tradição católica, José era um homem muito mais velho do que Maria. Tanto é que ele faleceu primeiro do que ela, né? Porque a idade dele já era bem mais avançada do que a dela. Mas assim, eles se casaram mesmo assim, né? Tem alguns países, como você falou, que até hoje é normal esse tipo de coisa, de um homem mais velho se casar com uma mulher mais nova. Até porque eu imagino que naquela época as coisas eram muito mais difíceis e eu acho que a expectativa de vida era muito menor do que se tem hoje, né? Então, você se casar cedo significa você ter tempo de formar uma família e de cuidar, nem que seja um pouco de seus filhos, né? E aí entramos nesse ponto de José, né? A gente concebe, né? Isso não tem na Bíblia, mas baseado na tradição, nós concebemos aqui na nossa igreja que eles foram prometidos jovens, ficaram noivos e o contrato é feito pelos pais. Os dois não têm essa opção de escolha. Nem o jovem homem, nem o jovem mulher. Quem escolhe com quem você vai se casar naquela época do judaísmo eram os pais. Era feito de pai para pai, entendeu? Então a gente tem visto que essa era a tradição judaica da época, é o que a gente imagina que foi feito. Então isso aí que foi feito aí, de José bater na porta e falar eu quero casar com ela, isso não existe. Não existe. Poderia até dar morte, né? Um cara chegar assim e falando eu quero sua filha, né? Oxe, com certeza ia tomar uma espadada no bucho. E aí vamos pra outra parte, né? Porque como que mostra, isso daí eu achei total desconhecimento, ou eles nem quiseram pesquisar, né? Porque isso tá na Bíblia, irmão, tá lá no Velho Testamento. Uma vez que José e Maria eram noivos, o único que poderia acusar Maria de adultério era José. Então essa história de que ficaram sabendo, vazou que ela estava grávida, aí o pessoal ia lá e ia apedrejar a Maria, isso não existe, irmão. E ainda o cara fala assim, é a lei, o pai dela é a lei. Não, senhor, a lei diz que o único que poderia acusar era José. E a Bíblia diz em Mateus, vou ler aqui para vocês, a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, ou seja, eles já eram noivos. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então, qual que era a vergonha aí? Que se descobrissem que ela estava grávida de adultério, ele poderia acusar. Então, para não ter que acusá-la, ele estava decidido aqui a fugir, a sair e deixá-la, para que ele assumisse a culpa. Ele assumisse a culpa, que tivesse feito alguma coisa com ela e saiu. Então, Faguita, ainda isso foi uma prova do caráter de José. Por isso que Deus também escolheu José para ser o pai de Jesus. Que qualquer um ia se irar e iria acusá-la, né? Ou mandar apedrejar Maria. Ele não. Ele preferiu, como a Bíblia diz aqui, sair ao deixar que ela fosse apedrejada, para assumir a culpa. Essa é a tradição que a gente entende, até como quando pregamos sobre José. O que você fala, Paguito? Então, eu tava conversando com você em particular ontem, né? E eu falei pra você que, segundo o que eu sei, eu posso estar errado, eu não sou um grande estudioso, né? Eu apenas sou, assim, um católico que é chamado de leigo, né? Tem o pessoal que é religioso, que é a parte do clero, que dedica a sua vida a Deus, né? Que são padres, bispos e tal. E tem a parte leiga, né? Só que a parte leiga também deveria saber mais do que sabe, né? Mas assim, pelo que eu sei,
José ainda teve uma dúvida ainda, quando Maria contou pra ele. Só que ele guardou esse mal-estar com ele, né? Guardou, deixou para depois, e ele deitou e adormeceu. E nessa que ele adormeceu, o anjo veio pra ele no sonho e revelou que aquilo que Maria tinha dito pra ele era verdade. Então ele já acordou com outra visão, né? E isso também foi retirado do filme, não colocou o anjo vindo falar com José. Exatamente, os caras tiraram as duas partes mais importantes. A conversa do anjo com Maria, a resposta de Maria, e a conversa do anjo, eles podiam fazer igual tá aqui, né, do anjo. Ele falando com José e falando com Maria, igual está na Bíblia, e não alterar. Aí que eles fizeram com o José? José tomou uma pedrada, porque José já tava brigando com a cidade toda sabia que a Maria tava grávida. Olha isso, sendo que isso na Bíblia não fala que aconteceu isso. Como o Paguito disse que ele teve, exatamente, que ele fala aqui, ó. Não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la. Ou seja, ele soube, mas não iria tomar nenhuma atitude. Como eles estão falando lá que ao apedrejar, junto um monte de cara para caçar a Maria, apedrejar Maria. Sendo que só quem poderia, na lei, pela lei de Moisés, só quem poderia autorizar isso era José. Não faz sentido, José teve que resgatar ela. Como assim, Paguito? É Netflix, você é tão estúpida que tirou isso do filme, cara. Isso tá na Bíblia, era só fazer igual tá aqui. Vamos lá. Enquanto ele refletia sobre isso, Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ele, enquanto ela deu à luz ao filho e que pôs o nome de Jesus. Então, galera, logo após aqui a visita do anjo, eles se casaram. É o que a Bíblia dá a entender, certo, Faguito? Logo depois que o anjo veio, eles se casaram. Para que Maria não seria mais uma mulher grávida, solteira, e sim uma mulher grávida, com um marido, que era José. Aí eu te pergunto, Faguito, os caras removem isso do filme, irmão. Remove a passagem que o anjo fala com José, e José, mais uma demonstração aqui de servidão e obediência a Deus, obedece. Eles fizeram, ele toma uma pedrada, apaga, acorda e não tem um anjo falando com ele. É isso que eu falo, por isso que tem essa diferença de The Chosen. The Chosen acrescenta lacunas. Aqui não, os caras removem, cara, o que tá na Bíblia, os caras removem. Esse filme me dá uma pequena preocupação, porque eu acho que ele vai ser defendido por muito cristão, que eu chamo de cristão jujuba, né? Cristão de católico de VGE, cristão que vota no protestante que vota no PT, esse pessoalzinho assim, né? Por quê? Porque eu aprendi uma coisa com um amigo meu que é protestante, que inclusive eu estou fazendo aula com ele agora, que é o Vinícius. Ele é um professor de biologia, gente muito boa. Que eu gostaria de te apresentar um dia, Moisés. Ele é uma pessoa muito querida. Ele é homossexual, mas ele é cristão. E ele é de direita. Ele é uma pessoa extremamente combativa a essa ideologia que tá aí, né? Então, ele me ensinou a seguinte coisa, que foi assim, que o diabo, quando ele quer contar uma mentira, ele não pode contar uma mentira propriamente dita, né? Porque se ele contar uma mentira escancarada, como é uma mentira do Naldo, né? Que fala coisas absurdas que ninguém acredita, então seria facilmente detectado por todos e ninguém cairia nas ciladas do demônio, né? Só que o que o demônio faz? Pra enganar o povo de Deus, ele faz um sanduíche. Ele coloca uma verdade, uma mentira, uma verdade
uma mentira. E se você olhar só pra verdade, você come o sanduíche inteiro. E esse filme é isso. Pra mim é uma obra do demônio. Porque ele traz coisas assim. Ele não foi escancaradamente herético, né? Ele tentou enganar mesmo, tentou ser uma coisa boa. Mas eu acho que a intenção não foi essa. Então, vamos dizer aqui que a Netflix foi instrumento do inimigo pra passar mentira pra galera. E aí entramos na outra parte, né? Que eu achei também totalmente ridículo. Se isso daí, como a gente pode ver aqui, que eles eram, logo após o anúncio do anjo, do sonho, eles se casaram. Esse lance de Maria ter que ser salva por José, que elas prestes a ser apedrejadas, etc. Isso daí não existiu, cara. Isso daí não tem, porque já foi resolvido ali. Eles se casaram e acabou. E outra, né, Paguito? Cara, aquele negócio dela ficar questionando e bem papo frentex também aquilo, né? Do pai, não cabe, né? E também tem uma coisa, igual eu falei pra você lá, quando Maria me falou com a mãe dela, a Santa Ana, né? Santa Ana, ela instrui Maria a mentir para a omitir para o pai dela a verdade, né? Só que assim, eu sei que para os protestantes é difícil acreditar na santidade, só que todos nós, inclusive eu e você, todos nós podemos ser santos. O que é ser santo, né, Moisa? É você abrir mão de todo o pecado e seguir retamente tudo aquilo que o Senhor quer, né? Jesus Cristo nos convida a todos a santidade, mas infelizmente todos nós temos aquele pecadinho de estimação que a gente trata como se fosse um bichinho de estimação, a gente não se desfaz, né? Mas assim, para você ser santo, você não pode ter pecado, você tem que ser totalmente limpo, né? E como que Santa Ana poderia ser santa? Porque na nossa tradição católica, ela é uma santa, né? E como que ela poderia ser santa se ela tá instruindo a filha dela a enganar o pai? Não, perfeito. E outra, né, Faguito, nunca, na época ali, a gente veria daquela forma ali, uma esposa, daquela forma, orientar a filha a mentir ao pai seria completamente desonroso para uma família judaica ali, que a gente crê que era uma família bastante crente em Deus, né? Porque vamos aqui pensar, se Maria não tivesse crescido num lar judaico, aquele lar que seguia o judaísmo de fé e coração, temente a Deus, como que ela iria ter essa concepção de aceitar a missão que Deus deu para ela de tão bom grado? Só uma menina que foi criada num lar 100% regrado na lei de Moisés. Então, seria imaginável que a família de Maria, a mãe dela, agisse dessa forma. Tanto é que na tradição católica dos santos se fala assim, né? Eu não sei se você conhece o padre Paulo Ricardo. Você conhece? Ele diz assim que antigamente você via muito santos que eram amigos de outros santos, ou seja, porque a sociedade era mais propício a ter santo devido a não ter tanta coisa errada que nós temos hoje, e ter convento, ter lugares realmente de contemplação a Deus. Era muito mais fácil se criar santos, porque o ambiente fazia isso. Hoje em dia, se houver santos entre nós, o que tem um recentemente que foi reconhecido pela Igreja Católica, mas assim, veja só, é um entre 7 bilhões, né? 7 bilhões de pessoas, então assim, tá ficando cada vez mais difícil se tornar santo hoje. Assim, né, a gente vê uma sociedade muito mais enraizada no pecado, né, muito menos na palavra, nos ensinamentos de Jesus Cristo, isso com certeza. Então aí, Faguito, a gente passa por uma outra parte aqui, ó, outra parte. Então vamos lá. Lá no filme, temos mais umas questões aqui. Maria deu a luz a Jesus e ela chama o José e José chega perto e fala assim: qual vai ser o nome dele? Ô Netflix, o anjo já tinha falado no sonho qual era o nome para José. E José ia dar o nome. Você vai dar o nome de Jesus. Então, José já sabia. Ele perguntar qual que é o nome faz sentido nenhum.
Entendeu, Netflix? Um pouquinho de estudo, Netflix. Entendeu? Outro ponto. Fala, Paguito. Tem uma coisa que eu acho pior, que é praticamente a cidade toda de Belém somente Jesus ia nascer ali. Não, Tipo, tá todo mundo atrás de acabar com o Messias, né? Que é o exército de Herodes, né? E simplesmente a cidade toda tá sabendo que o Messias vai nascer ali. vai nascer. Vai nascer. Não, E é o seguinte, né, Faguito? Por que Belém tava lotada, né? Porque ia ter o censo. O Herodes manda fazer um censo e tinha que ir pra Belém para poder registrar. E também, isso foi propósito para cumprir a palavra de Deus, que a profecia é que ia nascer em Belém. Mas, o que acontece? Ele chega lá e pergunta, por que a cidade tá lotada? José pergunta, porque vai nascer o Messias. Como assim, cara? Como assim? Todo mundo sabia que aquele dia ia nascer o Messias, ô Faguito. Não faz sentido nenhum. Quando eu vi isso, eu quase desliguei a TV. Eu quase deu Não pra dá. mim. Não, aí cheio, todo mundo sabia. E aí aparece, irmão, de novo. Aparece o inimigo, aparece o capiroto. E ele carrega Maria no colo, irmão. Ele flutua Maria assim. Que heresia é essa? E José arranca a espada do soldado. Ai, meu Deus do céu. Aí tem que rir pra não chorar. E atravessa o capiroto. Atravessa, né? Pô, da onde os caras tiraram isso? Da onde eles tiraram isso? Porque assim, vamos lá. Se fosse um acontecimento, ia estar aqui, irmão. Se o capiroto aparecesse pra Maria, ia estar aqui. Nessa hora, no dia do nascimento, ele devia estar bem escondido lá, ó. Por isso que ele foi lá buzinar na orelha do Herodes. Tá ligado? E aí temos outro, né? Que é o seguinte, os reis magos, né? Na Bíblia fala aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer, que é segundo a profecia. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviaram a Belém, e disseram-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avise-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. Eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com uma grande e intenso jubilo. Então aqui, galera, totalmente contrário, porque no filme o Herodes já foi informado, antes do menino nascer, ele já foi informado que ia nascer, manda os caras ir lá atrás, depois os reis magos nem falam com o Herodes, ele tá falando que eles falam com o Herodes. E aí depois que nasce e os reis vão lá atrás, e aí ele fica sabendo pelos reis, mano. Aqui no filme ele fica sabendo por um informante. E aí, depois disso, é que ficam sabendo na Bíblia, pelos reis magos, é que que Herodes manda massacrar todos os recém-nascidos de Belém. E o relato também tá aqui. Agora o que acontece no filme é bizarro. Não tem nada com o que tá aqui escrito. Nada. Como eu disse, não aparece os reis magos, não é através dos reis magos que ele sabe por informante. O general, o comandante dele vai lá, meio que quase questiona uma menina, né? Uma menina que fala quem é o Messias, onde todo mundo sabe que é o Messias. Não faz sentido nenhum com o que tá aqui, pô. Vocês não aprendem nada, não aprenderam nada, pô. The Chosen é sucesso porque é fiel que tá aqui. É fiel. E tudo que eles acrescentam é para engrandecer a palavra de Deus, a escritura. Aí vocês estão deturpando, tira a coisa que tá aqui, já que tá o relato que aconteceu, esse encontro.
Por que vocês simplesmente não retratam o que tá escrito aqui? Por que Netflix? Fala, Faguito. Também tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que depois que Maria fica grávida de Jesus, né? Ela fala o seguinte: eu não posso estar grávida, né? Que é uma coisa que não cabia de jeito nenhum ela falar, né? Uma vez que o anjo já tinha feito todo o anúncio para ela, né? Então ela sabia o que ia ocorrer com ela, né? O anjo já havia avisado. Aí ela fala: eu não posso estar grávida. Qual é a intenção de colocar esse tipo de palavra na boca de Maria? Um filho. Isso não é possível. Não, Faguito, uma vez que ela já tinha aceitado e ela falou que era serva de Deus, ela nunca mais questiona. Aham. Como assim? É tudo pra difamar, sabe? A palavra. Não pode ser. Esse deve ser o único intuito, Faguito. E aí, Faguito, depois, é aquilo que você falou, aí que Jesus nasce, a gente vê que, tipo, tem uma galera do lado de fora. Como se já tivesse um monte de adoradores de Cristo em Belém. Como você disse, tá todo mundo sabendo, ele nasce e já tem lá. Já tem o ministério de Jesus, já tá lá. Adorando Jesus como o Filho de Deus. Aí eu te pergunto, cara, isso distorce toda a peregrinação de Jesus do Novo Testamento. Do que vem a seguir a história, que ele anda por toda a Galileia, fazendo os milagres, chamando os apóstolos, fazendo os sermões. A Bíblia diz que foi tantos milagres que, se fosse contar, não caberiam no livro. Porque se ele já era tido como Messias, desde criança, ele ia ser adorado, não iam deixar ele ir embora pro Egito. Os caras lá, os fariseus e todo mundo que acreditava na profecia, ia guardar ele lá, iam tratar ele já como um príncipe. Não, cara, os caras fizeram adoração aí. E aí é o seguinte, tira todo o propósito da peregrinação de Jesus, todo o propósito. Não faz sentido isso daí, cara, isso daí é muito herético. Bom, é como eu falei, né? A Netflix, ela tinha toda a história na mão, que é a Bíblia, mas ela decidiu fazer a fanfic da fanfic. Ela decidiu criar a própria história segundo a cabeça dos roteiristas. Tanto é que tem aquele capitão lá do Herodes que persegue Maria. Lá. O que você fez com ele? Esse cara não existe, velho. Esse cara aí que ficou em cima de Maria, foi lá, entrou na casa de Santa Ana, ameaçou a menina. Esse cara não existe. Não existiu. Não, e outra, né, Faguito, não tem na tradição que Maria tenha aí sequer encontrado o Herodes, tá na mesma presença. Nem José. Pô, e lá no negócio ela tá de frente a frente. Não, depois que eles fizeram Maria encontrar com o próprio capiroto, né, Paquito? Qualquer outro personagem que aparecesse ia ser melhor, né? Fizeram Maria encontrar com o próprio capiroto, irmão. Que sandice os caras, mano. Lixo! E se você quer uma análise da fotografia do filme, da atuação dos atores, cara, isso pra mim fica por segundo plano. Porque é tanta mentira e tanta blasfêmia, heresia contra a palavra, as escrituras, que isso daí é segundo plano. Aqui a gente analisou e vai analisar o contexto bíblico que eles mentiram, que a Netflix quis difamar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscreva no canal, dá o like, compartilha esse vídeo, compartilha lá no X, dá um RT pra fortalecer. E é isso aí, obrigado, Faguito. Dá um salve pra galera, valeu. Muito obrigado, Mojo, mais uma vez, por estar aqui. Nós vamos ficando por aqui, é isso aí, valeu e falou, pessoal.